Homofobia é uma atitude criminosa de rebaixamento do outro, violento. É passar por cima da consciência do outro. É, de certa forma, tirar-lhes os direitos. Pregação do evangelho, ela não faz isso. Ela não diz assim, você é obrigado a crer. Se você não crer, você será sancionado, você será perseguido, você será agredido. A pregação do evangelho faz parte da liberdade religiosa, liberdade constitucional que todo mundo tem no país, na medida em que ela não obriga ninguém a fazer nada para que tenha acesso a qualquer outro tipo de direito social. Então, homofobia não é a pregação do evangelho. Até porque você pode pregar contra o evangelho, você pode aderir a qualquer visão de mundo, você pode aderir a outras religiões e todo mundo tem alguma cosmovisão, todo mundo. E a ideia de que nós só podemos permitir cosmovisões que não se colidam, essa ideia não faz sentido. As religiões são diferentes e elas vão precisar conviver com esse fato. Então, a pregação de que algo é pecado não é a mesma coisa de que alguém deve ser violentado, tirado os seus direitos. Lembra de Jesus com a mulher pega em adultério? Ele não muda o conceito de adultério. Para Jesus, adultério é adultério. Ele pede para que a mulher não fosse morta pelas pedras. Então, o mesmo evangelho que diz que adultério é pecado é o evangelho que diz para não matar. Esse texto ele é muito importante, porque ele está dizendo não mate, não violente, não obrigue, não constranja, mas aquilo que é pecado é pecado. O reino de Deus não avança a partir da violência. Ele avança a partir da ação do Espírito Santo no mundo. Então, são coisas muito diferentes, claramente. Uma pessoa cristã que tem atração pelo mesmo sexo deve focar em se tornar um discípulo de Cristo. Como eu disse na outra aula, um discípulo de Cristo não é caracterizado por atrações ou por estado civil de casamento ou não casamento. Ele é uma pessoa que ama Cristo mais do que a tudo, mais do que a si, independentemente da atração que tem. Esse é o foco principal. Isso é fácil? Não. Na verdade, isso é impossível se depender só do nosso coração. Isso é obra do Espírito Santo em nós. Agora, a pessoa deve namorar alguém do sexo oposto? De jeito nenhum, se isso tem a intenção de torná-la heterossexual. Veja, namoro que objetiva que eu vire um heterossexual não faz sentido nenhum, porque você está instrumentalizando uma relação. Deus não é o alvo dessa relação, o alvo é a heterossexualidade. Então, todas as vezes que nós fazemos coisas para alcançar a heterossexualidade, nós geralmente tornamos Deus como método. Então, por exemplo, se eu falar assim, eu vou orar todo dia, ler a Bíblia todo dia, ir para a igreja todo dia, dar dízimo, ir para todos os eventos da igreja porque eu quero virar hétero. Ora, eu estou fazendo coisas boas, religiosas, com objetivo equivocado, porque eu coloquei o alvo na heterossexualidade. Quando eu oro, vou à igreja, namoro, caso, eu devo fazer isso objetivando o quê? A glória de Deus, a vontade de Deus. Então, existem duas opções nas escrituras, ou o celibato ou o casamento com a pessoa do sexo oposto. Você não deve ser forçado artificialmente a entrar numa relação para virar hétero, para pegar no tranco, para ver se vai, porque isso vai te levar a viver coisas muito ruins. Agora, não é uma impossibilidade. Eu conheço pessoas que casaram, eu conheço pessoas que não casaram. Ambas as situações são desafiadoras, mas são possíveis. Cuidado para não colocar no casamento também a plenitude, a felicidade, que é uma tendência da igreja nos nossos dias. O trejeito efeminado, ele não garante nada para quem está vendo. Se você julgar as pessoas pelas suas aparências, você cometerá injustiças. Por quê? Porque existem pessoas que estão na prática da homossexualidade e não têm trejeito. Existem pessoas que estão em práticas muito piores, como pedofilia. Não tem trejeito para pedófilo. O cara pode ser o pastor, ele pode ser o ministro de louvor, ele tem que estar tudo certinho, padrão, com a calça certa, do jeito certo, com o jeitão de andar, com o tom de voz, e você não desconfia. Portanto, a ideia de que trejeito vai te garantir um bom diagnóstico da espiritualidade, do caráter, da maturidade do sujeito, isso é uma bobagem. Você tem pessoas com trejeito que, inclusive, irmão, eu sei que talvez seja a minoria, pessoas com trejeito que não têm atração pelo mesmo sexo. E, inclusive, isso depende de cultura para cultura, que é muito trejeito no Brasil, não é muito trejeito na Índia, dependendo da maneira como os homens se tratam. Veja como isso é muito relativo. Então, veja, essa pessoa deve ser abordada. Meu amigo, você imagina se você não tem intimidade com alguém, chegar lá e falar, e aí, esse trejeito? Não, você constrói uma relação com a pessoa de discipulado, e na medida em que ela quer tratar disso, ela vai tratar, se isso significa alguma coisa ou não. Só que as pessoas, elas não separam, não separa a prática da homossexualidade, da atração da homossexualidade e o tal do trejeito. E aí ela olha alguém que tem trejeito e julga como se essa pessoa automaticamente estivesse vivendo a homossexualidade. Você não pode fazer isso. Eu vou contar uma história para terminar.
vez eu fui numa igreja e o cara me olhou e disse assim, conversa com fulano, ele é do louvor, ele foi afastado porque ele tem trejeito. E a história do rapaz era assim, converteu, ele vivia com um cara, ele tinha uma relação homossexual, converteu, fez todo o processo discipulado, abandonou a prática da homossexualidade, as pessoas sabiam que ele tinha saído daí, foi discipulado, ia no grupo pequeno, fez tudo que mandaram ele fazer, entrou no louvor, fez tudo que mandaram fazer, tinha discipulado, frequentava pequeno grupo, aí passou lá e foi cantar pela primeira vez, vestiu a roupa que mandaram vestir. Quando ele começou a cantar, mexeu o braço assim. Aí na hora o WhatsApp do pastor tocou e tinha um membro da igreja que mandou uma mensagem assim, agora a igreja tá aceitando o gay no louvor? Porque o membro da igreja olha pro rapaz cantando, porque ele mexeu o braço de uma maneira que não é estereotipamente comum aos homens, e fez o juízo. Esse cara tá errado, esse cara tá vivendo em pecado. Ele não faz ideia de quem ele tá falando. Ele não faz ideia da história do sujeito. E aí eu te pergunto, o que você acha que o pastor fez? O pastor chamou o irmão para educá-lo, para ensiná-lo, para mostrar a vida do sujeito que estava sendo acompanhado? Não, o que o pastor fez? Tirou o menino do louvor. Por que a gente coloca pedras de tropeço em pessoas que estão interessadas no evangelho, vivendo um processo com Deus, porque temos dificuldade em ensinar os velhos crentes? Então, se a igreja é chamada disso ou daquilo, a igreja prega o evangelho, deixa chamar, irmão. O importante é você pregar o evangelho e você discipular as pessoas. Nem todas vão ter o estereótipo que você gostaria que tivesse. E não quer dizer que elas estão vestindo roupa do sexo oposto, não quer dizer que tem um conflito eu não estou falando aqui de conflito de gênero, né? De identidade de gênero. Identidade de gênero que quer dizer é conflito da ideia de que meu corpo está errado, nada disso. Nós estamos falando aqui de pessoas que andam de um jeito, falam de um jeito, e aí a gente vai julgando quem essa pessoa é a partir da sua aparência, e isso é um problema.